Bom dia, galera! 19 de maio de 2021, são 4h44 da manhã e eu sou o Luiz Neto. Hoje vamos para o nosso quarto tema das pressuposições da PNL. E a frase de hoje é impossível não se comunicar. Bom dia, Kedma, seja bem-vinda. É impossível não se comunicar. Como assim? Bom dia, Luiz Flávio, seja bem-vindo. Essa pressuposição da PNL que diz é impossível não se comunicar, ela quer dizer que existem comunicações nossas que não tem a ver com palavras, pois existem teorias que dizem que 55% da nossa comunicação é o nosso corpo. E aí eu vou citar duas passagens bíblicas aqui para explicar um pouco melhor biblicamente isso. Tem um trecho da Bíblia que é o livro de Esther, lá no capítulo 5, que o povo de Esther, que é o povo que ela pertencia e o rei não sabia, estava sendo perseguido por Amã, e ela decide intervir junto ao rei. E ela decide aparecer na frente do rei sem autorização. E o que é que ela faz? 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Então Esther se aparece na frente do rei sem autorização, vestida de rainha, e ao olhar para a rainha, o rei entende alguma mensagem ali visual de tudo que a rainha estava querendo apresentar. Ele se compadece dela, entrega o cetro para que ela tocasse e tivesse autorização para falar. Então veja que naquele momento só 55% da comunicação estava ali e funcionou para Esther. Outro texto da Bíblia que fala sobre os recursos do corpo é lá em Lucas capítulo 11, versículo 34. Os olhos são a candeia do corpo, ou seja, a luz do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. A forma como a gente enxerga o mundo reflete imediatamente nos nossos comportamentos e em 55% da nossa comunicação. E todos nós sabemos que é possível responder a uma pergunta apenas com um olhar. Muitas vezes a gente exige de nós mesmos que a gente sempre tenha uma palavra para rebater algo que nos foi dito e que a gente considera agressivo. Muitas vezes é só olhar, e talvez um olhar de compaixão seja uma das melhores ferramentas para a gente evitar uma discussão que naquele momento se faz desnecessária. Desnecessária por N motivos, por ambiente, pela presença de pessoas que amamos, pelo motivo que a gente não quer ter aquele diálogo. E isso dentro de um relacionamento a dois é uma ferramenta muito importante. Por exemplo, seu cônjuge chega do trabalho, você já está em casa, você sabe se o dia foi bom ou se o dia foi ruim antes da pessoa abrir a boca. E muitas vezes a gente não dá nem tempo daquela pessoa se aconchegar em casa e recarregar as baterias. E durante essa pandemia nós tivemos um complicador por causa do trabalho home office. Muitas vezes o nosso lar funcionava até antes da pandemia como um local onde recarregar a bateria depois de um dia cansativo, de batalhas, de obstáculos superados. E quando você ou seu cônjuge chega em casa, você carregava a bateria para mais um dia de trabalho. E no home office,
os ambientes começaram a se confundir. O lar também virou o trabalho e requereu desenvolver sabedoria e percepção de ambientes para que você encontrasse pelo menos um lugar da casa para recarregar as baterias. E nesse ambiente que nós aprendemos a liderar, para muitos casais foi difícil fazer essa separação de ambientes, principalmente porque tiveram casais que tiveram convivências maiores depois do início da pandemia, convivendo dentro do mesmo lar. E a gente pôde observar muito sobre o outro sem abrir a boca ou ouvir nada do que o outro tem a dizer. Então, essa pressuposição da PNL diz que é impossível não se comunicar, porque nosso corpo fala mais de 50% da nossa comunicação. Hoje é quarta-feira, aproveita o dia e vamos